Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O Botafogo estreou na Copa do Mundo de Clubes e estreou com vitória. Primeira vitória brasileira na Copa do Mundo, porque o outro time, o Palmeiras, apesar de ter feito um jogaço, apesar do Palmeiras ter mostrado no mundo que não é bem assim a diferença com todos os times europeus, muito pelo contrário, o Palmeiras amassou o Porto, mas acabou não ganhando o jogo. O Botafogo venceu. Venceu o time americano, Seattle, que tanto eu quanto qualquer analista, como a própria torcida do Botafogo, percebeu que o time americano, como todo mundo falava, a própria torcida falava, todo mundo falava, o time americano é o mais fraco do grupo. E ficou evidente que é o mais fraco. Porém, o jogo se tornou difícil. Por que o jogo se tornou difícil contra um time que era mais fraco? Bom, simples de explicar e a gente vai falar aqui. Mas o que mais importava era o Botafogo iniciar a Copa vencendo o time mais fraco. O time americano, acho que entendia, acho não, tenho certeza que entendia, que o Botafogo, tirando Atlético de Madrid e PSG, também era o mais fraco. Né? Então, para eles, iniciar vencendo o Botafogo era essencial, só que eles sabiam que eles eram mais fracos. Eles sabiam que eram mais fracos. Eles sabiam que o time do Botafogo era superior, tática, técnica, individualmente. Isso, se eles não olharam isso, fizeram uma análise completamente equivocada. Né? Então, o que mais importava para o Botafogo era vencer. Por quê? Porque o próximo jogo do Botafogo é justamente contra o PSG. Então o Botafogo não vai para essa partida contra o PSG com obrigação de ganhar. Imagina se o Botafogo perde ou empata. O que ia acontecer? E a próxima partida é contra o PSG e o Atlético de Madrid vai jogar contra o Seattle. A tendência é que o Atlético de Madrid ganhe desse time. E aí, se o Botafogo tivesse empatado, o que aconteceria? Na última rodada, o Botafogo ia ter obrigação de ganhar do Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid estaria na frente. Né? Na frente? Não. Na frente, acho que não. Ia depender do saldo de gols. Né? Como o Atlético de Madrid tomou 4, né? Ele ia ter que fazer um saldo de gols. E o Botafogo ia jogar com o PSG, ou seja, ia para a última partida. Não, se o Botafogo não tivesse vencido isso. Se o Botafogo tivesse empatado, por exemplo, o Botafogo ia ter um ponto, ia jogar contra o PSG, e o Atlético de Madrid ia jogar contra o time americano. E aí, na última rodada, ia estar o Atlético de Madrid com 3 pontos e o Botafogo com 1. Se não ganhasse do PSG, que vamos ser honestos, é bem complicado. Então, esta vitória do Botafogo, porra, coloca o Botafogo no ruim, num pé de igualdade na última partida, que é contra o Atlético de Madrid, dependendo só dele. Dependendo só dele. De repente, até do empate. Que aí a gente tem que ser honesto de entender o que o Botafogo tem que fazer contra o PSG. E aí, tirar a soberba, tirar o mimimi. Com esse resultado de 2-1 do Botafogo em cima do time americano, o Botafogo tem que jogar contra o PSG para perder de pouco, perder de menos do que o Atlético de Madrid perdeu. Sei que vai ter torcedor do Botafogo, Magalhães, futebol é futebol. Futebol é jogado no campo. Botafogo pode
Ganhar, bom, pezinho no chão. Não vem igual aquele louco, aquele velho botafoguense que fala um montão de merda. Aquele coroa é um ator. Aquele coroa é um ator. Vamos enxergar a prática. O que o Botafogo tem que fazer no próximo jogo? Perder de pouco para o PSG. Para ir para o jogo contra o Atlético de Madrid com um saldo positivo. E torcer para que o Atlético de Madrid não porre esse time americano. Não faça um saldo maior. Porque aí o empate é do Atlético de Madrid. Contra o Atlético de Madrid tem jogo. Botafogo e Atlético de Madrid tem jogo. Parelho. Igual foi, na minha opinião, igual foi Palmeiras e Porto. Tem jogo. Mas se o Botafogo for para esse jogo contra o Atlético de Madrid com um saldo de gols melhor, o empate é do Botafogo. Então, para a próxima partida, o Botafogo tem que torcer para o Atlético de Madrid não porrar com um saldo muito grande esse time americano e o Botafogo não perder para o PSG. Se conseguir pelo menos empatar, porra, perfeito. Mas se não acontecer, que é normal, que perca de pouco. Mas isso aí é um outro papo. Vamos para o jogo de agora. Perfeito o resultado. Perfeito o resultado. Venceu era o que importa. Agora, o jogo foi perfeito? Não. O jogo não foi perfeito. Dois tempos completamente diferentes do Botafogo. E a gente vai falar sobre isso. Mas o resultado, perfeito. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E mais, não deixe de hypar os vídeos do seu amigo Magalhães. Hypar é uma maneira de você dar pontuação para o vídeo. Essa pontuação você pode dar 3 vezes o mesmo vídeo durante uma semana. Então ajude o canal a crescer. Como é que você faz isso? Quando você clicar para dar o seu joinha, tá? O seu valeu aqui, vai abrir uma aba escrito Hypar. É só clicar ali que você vai estar dando a pontuação, beleza? Então vamos lá, cara. Dois tempos completamente distintos. O primeiro tempo, o Botafogo foi muito bem, foi para cima. Nem todos os jogadores começaram muito bem, porque nitidamente você já viu que a forma que o Paiva gosta de montar o Botafogo é com 2 centroavantes. Então a tendência, né, é que ele jogue com 2 centroavantes. O restante da temporada, eu não sei se ele vai jogar com 2 centroavantes, porque ele vai ter o Arthur Cabral e o Mastriani. E os dois têm uma característica muito parecida. Você jogar com o Igor Jesus e mais um centroavante, ainda dá, porque o Igor Jesus sai mais. Com o Mastriani e com o Arthur Cabral vai ter um pouco de problema em relação a isso, a de quem vai sair, porque nenhum dos dois tem a qualidade de sair e de puxar o contra-ataque igual o Igor faz. Então, talvez pro restante da temporada tenha que mudar ou contratar um outro centroavante com a característica parecida do Igor Jesus. Mas como é que jogou? Com os 2 centroavantes, o Savarino aberto por um lado, igual ele jogava em 2024, o Arthur por outro e os 2 volantes. Só que o Savarino não apareceu muito. Deu um ou outro toque, um cruzamento, alguma coisa assim. O Arthur apareceu mais pelo lado direito. E os centroavantes conseguiram se desenrolar bem ali na frente. O time americano ou estudou completamente errado o Botafogo, ou não levou fé do Botafogo. E aí, quando eles perceberam, o Botafogo estava agarrado no cangote. Então o Botafogo fez um primeiro tempo muito agressivo, dominante, ficou logo de cara nos primeiros minutos que o Botafogo tinha uma técnica melhor, o time era melhor, e o Botafogo foi aproveitando algumas chances, alguns espaços, criou a primeira oportunidade, acho que com Arthur pelo lado, e foi dominando a partida.
o time americano não conseguia marcar, não conseguia encontrar. E aí saiu o primeiro gol de cabeça com o Jair Cunha, e depois no final, quando o Botafogo deu uma recuada, o Botafogo faz o gol, era melhor, continua um pouquinho melhor, depois o Botafogo vai dando uma recuada, vai dando espaço e vai perdendo, o Botafogo vai perdendo um pouco no primeiro tempo, o ímpeto, né? Mas vai ali, nitidamente o time de Seattle não conseguia muita coisa, porque tecnicamente não é muito bom, mas o Botafogo conseguia segurar, mas o Botafogo deu uma diminuída. E aí, quando o time americano começou a subir, tomou o segundo gol de cabeça do Igor Jesus, uma cabeçada perfeita, olho aberto, olhando para o canto, faz 2-0. Merecido 2-0 no primeiro tempo, porque o Botafogo foi superior, apesar de ter dado uma recuada. O Savarino não apareceu muito, mas o Botafogo colocava 4 jogadores na linha de marcação do time americano, e isso embolou por completa a marcação. Ele não conseguiu encontrar. Então o Botafogo foi superior no primeiro tempo. E aí, pro segundo tempo, o treinador americano bota 2 zagueiros. Bota 2 zagueiros, porque o Botafogo estava jogando com 2 centroavantes, ele bota 2 zagueiros para marcar melhor, coloca um ali para fazer um zagueiro lateral. Só que o Paiva tirou o Mastriani. Então ficou um centroavante, o Seattle com um monte de defensor, e aí o que foi que aconteceu? O Botafogo teve mais dificuldades de acelerar o jogo. Mas eu acho que a mudança do primeiro para o segundo tempo foi uma mudança de postura do Botafogo. O Botafogo iniciou o segundo tempo querendo controlar o resultado, querendo segurar os 2-0. Então o ponto principal foi a postura. Mais do que a mudança do time americano, mais do que a mudança do time botafoguense quando tira o Mastriani, foi a postura. O Botafogo já começou o segundo tempo querendo segurar o resultado debaixo do braço. E aí deu margem para o time americano. E aí o time americano começa a ficar com a bola, mesmo sem muita qualidade, começa a ficar com a bola, e o Botafogo ia ter mais dificuldades, porque eles colocaram 2 zagueiros, então ia dificultar mais, mas o Botafogo deixa de agredir. O Botafogo só vai querer se defender e para de querer contra-atacar. E o time americano vai melhorando, e aí o Paiva faz mais uma mudança. Volta com os 2 centroavantes. Bota o Arthur Cabral e bota o Joaquim, que é o argentino, né? Jogava na Inter, que é meia. E aí ele joga esse Joaquim pro lado direito, faz igual estava o primeiro tempo. Só que aí ele coloca o Savarino mais por dentro, bota o Igor Jesus pro lado esquerdo, deixa o centroavante, ele faz uma mudança ali para tentar voltar à formatação do que era o início do primeiro tempo. Só que a coisa não funciona, por quê? Porque a marcação já está mais encaixada, que eles estavam com mais 2 zagueiros, e a postura do Botafogo já não era uma postura de agredir, era de se defender. E um outro detalhe, ele joga o Igor Jesus para o lado, o Igor Jesus some, que não dá para você ficar fazendo isso aqui, o cara já estava cansado. Então a coisa não funciona. E aí ele vai, tira o Savarino, faz uma outra mudança para tentar ajeitar as coisas. No segundo tempo, nada deu certo. As mudanças que o Paiva fez não funcionaram. Mas para mim não funcionou por quê? Porque a postura do Botafogo foi uma postura defensiva. O Botafogo tentou jogar no reativo, mas em momento nenhum conseguiu contra-atacar. Só no final do segundo tempo que o Botafogo fez um contra-ataque lá por um erro de passe do time americano, que é fraco tecnicamente, que o Botafogo poderia ter feito terceiro. Mas o Botafogo tomou um gol numa cabeçada lá, que aí deu um azar, bateu no Igor Jesus e desviou, a bola entrou. O Botafogo quase que toma um empate também no final do segundo tempo.
Então, o jogo ficou ruim do Botafogo, ficou tenso para o Botafogo, porque o Botafogo parou de agredir e quis segurar o resultado. Ou seja, a postura do Botafogo foi uma postura de um time que chamou o adversário. Mesmo o adversário sendo mais fraco, o Botafogo chamou o adversário para cima. Irmão, a postura do Botafogo, mal comparando, tinha que ser a mesma postura que o PSG teve com o Atlético de Madrid, irmão. Estava ganhando e continuou agredindo, irmão. Continuou agredindo. Não abriu mão de atacar. O Botafogo abriu mão de atacar no segundo tempo, irmão. Abriu mão, nitidamente. Você quase não escutou falar no Arthur, muito pouco. Quando o Arthur pegava a bola, ele tentava fazer alguma coisa, mas ele tinha que recuar, que ninguém acompanhava. Então, o Botafogo venceu, mas quase que joga uma vitória que poderia ter sido com placar maior. O Botafogo poderia, teve chance de ganhar esse jogo por uns 4 gols. O Botafogo poderia ter feito o mesmo placar. O Botafogo teve a chance de fazer o mesmo placar que o PSG fez no Atlético de Madrid. Dava para o Botafogo fazer uns 4 nesse time americano. Se o Botafogo mantém a postura, se o Botafogo mantém a postura que teve no primeiro tempo, o Botafogo poderia ter goleado esse time americano. O Botafogo não goleou porque a postura mudou. Muito mais do que as substituições, a postura do Botafogo no segundo tempo foi errada. Venceu, mas poderia ter vencido com mais tranquilidade e com placar mais elevado. Mas o importante, obviamente, foi ter vencido. Agora tem que mudar a postura. Agora, essa postura do Botafogo iria servir para esse jogo. A postura do Botafogo contra o PSG tem que ser calculada. A postura do Botafogo contra o Atlético de Madrid tem que ser calculada. A postura agressiva seria contra esse time americano, que o Botafogo teve o primeiro tempo. Segundo jogo contra o PSG, o Botafogo vai marcar lá dentro, vai marcar a saída de bola, não vai deixar ele jogar. Tem que se analisar. Quanto ao Atlético de Madrid, que é um time mais reativo, dá para o Botafogo marcar lá dentro? Dá. Então, as posturas e a maneira de jogar do Botafogo nos 2 próximos jogos vai ser diferente. Quanto o PSG tem que ser de um jeito, quanto o Atlético de Madrid de outro. Está na mão do Botafogo a classificação. Já tem 3 pontos. O Atlético de Madrid não tem nenhum. Então, tem que se ver a postura para se negociar. Então, cara, o Botafogo venceu 3 pontos, vai para o jogo contra o PSG com 3 pontos. Tem que ser inteligente esse jogo, porque a tendência é que o Atlético de Madrid vença esse time americano, que todo mundo vença esse time americano, mas tem que ser inteligente. Mas muito mais. Tem que ter postura, irmão. Você tem que manter uma concentração. Você não pode, contra um time que é inferior tecnicamente que esse time americano, você chamar o time para cima. Igual o Botafogo. O Botafogo deu chances a um time inferior de empatar o jogo. Isso não poderia ter acontecido. Então o Botafogo venceu. Perfeito. Era o que tinha que acontecer. Mas no segundo tempo do Botafogo foi decepcionante. Vou repetir, por causa da postura. E aí a gente pega aqui, o time americano teve 60% de posse de bola. Não pode. Um time limitado igual o time americano não pode ter 60% de posse de bola, por causa da postura do Botafogo. O Botafogo chutou 6 vezes em direção ao gol. Chutou mais que o time americano. Mas o time americano chutou 23 vezes. A maioria no segundo tempo. Porque o time americano no primeiro tempo quase não jogou. Mas no segundo tempo, foi completamente diferente, pô. O time americano acertou mais passes, acertou mais tudo, pô. Não pode. O Botafogo deu, escanteios. O Botafogo não teve um escanteio. O Botafogo não teve um escanteio a seu favor. O time americano teve 4. O Botafogo fez 18 faltas, o time americano só fez 6. Então, irmão, tem que se rever o segundo tempo.
Segundo tempo foi horroroso do Botafogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!